Vasco foi roubado de novo? O árbitro é o mesmo de 2020, o VAR deu pane e um contrato milionário sumiu dos arquivos. São 5 revelações bombásticas sobre o escândalo que podemos estar afundando o clube. Quem ama futebol de verdade já está comentando sobre essas explicações escondidas, que a mídia não quer expor. Primeira revelação, segundo fontes próximas ao clube. O nome de Flávio Rodrigues sempre aparece em jogos decisivos em que o Vasco é prejudicado. O padrão começou a chamar atenção ainda em 2019, quando uma sequência de partidas com decisões questionáveis fez com que dirigentes do clube começassem a montar dossiês internos. Fontes ligadas ao departamento jurídico relataram que o nome do árbitro era sempre citado em reuniões internas como indício de risco elevado. A escalação dele para jogos com histórico de rivalidade é vista com estranheza até entre dirigentes rivais. Dizem que, antes do jogo contra o Fortaleza, alguns conselheiros do clube chegaram a prever o que aconteceria. Segundo eles, bastava ver a escalação da arbitragem para saber que algo estranho viria pela frente. E veio. Segundo a revelação, áudios vazados de um grupo de WhatsApp de ex-árbitros apontam que o caso do VAR descalibrado de 2020 teria sido alertado internamente dias antes do jogo. Em um dos trechos, um ex-árbitro, hoje comentarista esportivo, diz com todas as letras: o sistema está instável. E o Flávio vai estar em campo. De novo. Já sabe como termina isso aí. Outra mensagem cita que havia preocupação com uma zona cinzenta contratual que poderia ser explorada caso o sistema falhasse. Coincidência ou não, foi exatamente o que ocorreu. A arbitragem daquele jogo ficou marcada por um gol mal anulado e uma série de revisões esquisitas que beneficiaram diretamente o adversário. E agora, em 2024, o mesmo árbitro. O mesmo tipo de erro, o mesmo silêncio nos bastidores. Qual a chance disso ser apenas acaso? Terceira revelação: há rumores de que a empresa responsável pela tecnologia do VAR tinha um contrato frágil, com cláusulas que permitiam falhas técnicas sem punições. Essa informação circula desde 2021, mas teria sido abafada após uma reunião emergencial na sede da Federação Brasileira de Futebol. O mais curioso é que, segundo uma fonte que trabalhou na redação final do contrato, a cláusula que livrava a empresa de responsabilização direta por falhas técnicas foi inserida em uma madrugada. Sim, de madrugada. Documentos apontam que o contrato passou por alterações entre 2 horas e 4 horas da manhã e ninguém até hoje explicou por quê. Quem aprovou isso? Quem lucrou? O que se sabe é que mesmo após a pane no VAR, em 2020, a mesma empresa continuou prestando serviço. Nenhuma punição, nenhum questionamento, nenhuma mudança, apenas silêncio. E agora, em 2024, o sistema volta a falhar. E de novo, em um jogo do Vasco, quarta revelação: documentos internos mostram que Flávio já havia sido advertido pela CBF em outras partidas por decisões polêmicas, mas continuou sendo escalado para jogos do Vasco. A informação vem de um ex-funcionário da comissão de arbitragem que, segundo relatos, teve acesso a um relatório confidencial com o nome de ao menos 5 árbitros que passaram por avaliações negativas. Flávio era um deles. O relatório indicava que ele havia cometido erros graves em partidas entre 2018 e 2022. Em vez de afastamento, o que aconteceu foi o contrário. Ele ganhou jogos ainda mais decisivos. Entre os citados, há uma partida em que ele teria ignorado orientações do VAR por vontade própria. Fontes afirmam que, mesmo após essa conduta, ele recebeu votos internos de confiança para seguir apitando em alto nível. O nome Vasco aparece mais de uma vez nesses relatórios. E a pergunta que fica é: por que ele segue sendo escalado? E por que, justamente contra o Vasco, os erros são sempre tão parecidos? Quinta revelação: coincidência ou não, em 2020, o Vasco caiu. Em 2024, nova decisão polêmica do mesmo árbitro. Supostamente, os mesmos personagens, o mesmo adversário e o mesmo roteiro. O VAR falha, o juiz erra, a diretoria se cala e o torcedor sangra. A história parece se repetir com um requinte de crueldade. E o mais impressionante é que há relatos de que um dirigente do clube rival teria comemorado a escalação da arbitragem dias antes do jogo. Um jornalista com acesso aos bastidores publicou em rede social: se confirmar quem vai apitar, é goleada fora de campo.
No fim, o resultado foi uma sequência de erros claros, todos ignorados pela cabine. E o mais sinistro: um vídeo de bastidores mostra o árbitro deixando o estádio protegido por 2 seguranças que não pertencem ao clube, nem à federação. Quem os contratou? Por quê? Fontes próximas ao Vasco disseram que o clima no vestiário era de indignação, mas o silêncio foi imposto. Supostamente por ordem superior, quem está por trás? Por que o roteiro de 2020 está se repetindo linha por linha? E até quando? E você, torcedor de verdade, vai continuar aceitando essas coincidências? Ou já percebeu que tem algo muito maior por trás dessas decisões? Se essa história te fez refletir, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações e deixe o like no vídeo. Sua opinião é fundamental. O que você acha que está acontecendo com o Vasco nos bastidores do futebol brasileiro?